Mais uma vez nós estamos aqui, retomando aí o projeto Eis-me Aqui, e agora, hoje, né, a gente está encerrando o último estudo aí da série que nós viemos refletindo, né, sobre falar de renovação em tempos de crise. E hoje nós estamos terminando com este assunto. E é bem provável que eu até retome algumas situações que nós comentamos, né, ao longo desses encontros, mas queria que a gente pensasse. Eu coloquei até de propósito aí na última parte, né, do nosso slide aí, fiz até como uma pergunta: é possível sairmos renovados desse momento de crise? Eu fico vendo às vezes a reportagem e até se comenta muito como vai ser o pós-pandemia, né? As pessoas estão falando como um novo normal, algumas pessoas estão apostando que as pessoas vão mudar, enfim, outras que não, enfim. E fica então essa pergunta: é possível realmente sairmos renovados desse momento de crise? Então, o propósito do estudo, irmãos, foi realmente que a gente tivesse uma visão diferenciada numa situação de dificuldade. Que nós realmente tivéssemos a visão de Cristo numa situação de dificuldade. Eu falei muito sobre isso aqui e eu citei dois exemplos, né? Eu citei o exílio de Israel na Babilônia e citei também a situação de Caleb, né? Quando eles encontraram ali, que eles foram espiar a terra, situações desafiadoras, situações de dificuldade, e que esperavam realmente que as pessoas tivessem uma mentalidade renovada naquele momento. E aí, eu já respondendo a pergunta que eu fiz, eu coloquei sim, é possível sairmos renovados desse momento de crise. E uma história particular que me chama muita atenção na Bíblia, né, de histórias de dificuldades, mas que culminou, né, com o cuidado de Deus, que culminou com a presença, a mão de Deus, né, sustentando, é a história de José, né? É claro que eu não vou esmiuçar a história de José aqui, porque é uma história riquíssima de ensinamentos, né, de detalhes, e fica até uma tarefa para você aí, né, meditar sobre a história de José. Mas a história de José mostra que José tem sim uma mente renovada, que José tem realmente uma proximidade com Deus, uma certeza, uma confiança em Deus. E a gente vê que a história de José está realmente recheada de situações difíceis. Se você observar lá no capítulo de 37 de Gênesis, começa mais ou menos no capítulo 37, parece que começa a registrar ali a história de José quando ele tinha 17 anos. E quando ele tinha 30 anos que ele vai governar o Egito. Então, olha que interessante, eu estava pensando, fazendo esse paralelo. A gente vai caminhar aí, de repente, para os 4 meses, 5 meses de crise, né, de dificuldade. E José foi anos de situações difíceis na vida dele. E aí, só fazendo um resuminho da história de José, eu coloquei aqui, de rejeitado pelos seus irmãos a governador do Egito, de injustiçado na casa de Potifar, até aquele que foi reconhecido pelo próprio faraó, que virou o seu braço direito, de esquecido ou até abandonado lá na prisão, até aquele que virou o salvador de uma família e o salvador de um povo, de uma nação, porque foi a partir da família de José, né, que a gente sabe que se inicia ali a história do povo de Israel. Então olha só como Deus faz. E por isso que eu falei que a gente ia retomar alguns tópicos, né, que nós falamos aí nos vídeos passados. Sabe o que é interessante? Claro que a história de José você conhece muito bem, a história de José do Egito, mas em momento nenhum eu vi José reclamando. Eu falei isso com murmuração no último vídeo. Eu não vi um momento ali que registrava que José estava murmurando das situações que ele estava vivendo. E não foram poucas as situações. Então a história de José é uma história que eu vejo de alguém realmente alinhado com Deus, de alguém realmente que está ali alicerçado em Deus, de alguém que está realmente ali
uma visão de Deus dos fatos. Alguém que não se abateu diante da primeira situação de embate lá com seus irmãos, alguém que... E olha que interessante, quando a gente fala do novo normal, já para não perder aqui o que eu estou pensando aqui, todas as situações que José viveu de dificuldade, a gente vê, muito pelo contrário, até no final ele estendendo a mão para os seus irmãos. Né? A gente não vê ali uma mágoa de José, um ódio de José, e eu acho até que quando a gente fala assim, é possível sairmos renovados desse momento de crise, ou seja, José até cresceu diante das situações de dificuldade que ele enfrentou. Cresceu ali como ser humano, como realmente um bom irmão ali, que realmente não vira as costas para os irmãos. Então, quando eu falo que é possível sim sair renovado, sim, que as dificuldades da nossa vida, que os momentos difíceis que vão se abater na nossa vida, que sim, que deviam produzir coisas positivas na nossa vida, assim como produziu na vida de José. Não foi um homem amargurado, não foi um homem ali revoltado com a situação toda que ele viveu, com as invejas que ele sofreu, com as injustiças que ele sofreu, mas nós vemos um homem estendendo a mão para a sua família, cuidando da sua família ali no final ali da história. Então a história de José é um exemplo que eu vejo sim, que é possível sair renovado diante de momentos de crise. Bem, então eu queria que você pensasse nisso. Então eu coloquei aqui, no próximo slide, para experimentarmos uma renovação em Cristo, é preciso, primeiro, maturidade espiritual. Eu citei ali 1 Coríntios 2,14, quando Paulo fala sobre o homem natural e o homem carnal. E ele fala que o homem natural, ou melhor, o homem natural e o homem espiritual, melhor dizendo, né? Ou o homem carnal, dependendo das versões, o homem carnal e o homem espiritual. E ele falando que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Então, eu quero dizer para você, é claro que, abrindo um parênteses, eu sei que a gente não deve espiritualizar todas as coisas, né? Eu sei muito bem disso, né? E quero tomar esse cuidado. Mas o que Paulo está querendo dizer ali, que a gente precisa enxergar a vida, nós que somos servos de Deus, né? Nós precisamos enxergar a vida como um contexto espiritual que nós estamos vivendo. Né? E assim nós vamos entender as situações que acontecem à nossa volta. E a tribulação, as dificuldades, são uma delas. Né? São uma das situações que o cristão vai envolver. Então, por isso que eu falei, é preciso ter maturidade espiritual. Quando eu falei da murmuração no último vídeo, né, nossa última reflexão, como se pessoas que murmurassem não fossem espirituais, fossem carnais. É isso que eu estou falando. Nós precisamos ter essa maturidade espiritual ao estarmos nos deparando com as dificuldades. Né? Então, eu coloquei maturidade espiritual. É preciso experimentarmos renovação, falarmos de renovação, de termos realmente uma mente renovada. Né? Nós precisamos ser maduros espiritualmente para encararmos essas situações. O outro ponto que eu coloquei aqui, entender de uma vez por todas que o nosso descanso não é aqui. Ou seja, parece que quando vem as dificuldades, parece que a gente se esquece, e aí é um ponto até muito ligado na questão da maturidade, parece que a gente se esquece, irmãos, nós ainda não chegamos no céu. As dificuldades elas vão existir. Eu citei ali Miqueias 2,10, né, que fala que o nosso descanso não é aqui, é claro que é uma palavra profética, e lembro também de João 16,33, a palavra do próprio Jesus, né, que no mundo tereis aflições. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa entender. Seria uma incoerência muito grande, né, vários sermões que eu assisti, e muitas vezes líderes, né, falavam muito bem, né? Seria uma incoerência muito grande se a gente dissesse que a vida do cristão é um mar de rosas. E não é, não será. Né? E como eu falei, nós estamos vivendo em 4 meses de crise. E comparar com a vida de José, por exemplo, que levou anos. Então, a gente precisa entender, um dia sim, um dia nós estaremos com Deus para sempre, e aí sim será a ausência de dificuldade, a ausência de sofrimento,
menos. Eu até estava lembrando que uma vez eu contando uma história para o meu filho, que tem 4 anos, ludicamente eu tentando falar para ele que um dia nós vamos morar no céu, e ele me perguntando, papai, quando é que a gente vai morar no céu? Eu falei, não, um dia nós vamos morar no céu, sim. Eu não sei exatamente quando, mas um dia Deus nos levará para a gente morar no céu. E ele tentando me perguntar, né, como seria o céu, e eu tentando passar para ele como seria o céu para que ele entendesse. Aí eu aproveitando esse contexto, anunciando não vai ter coronavírus, lá não vai ter sofrimento. Então, assim, mostrando para ele que realmente com Deus, uma vez por toda, é que a gente sim que pode experimentar um descanso. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos entender que as aflições, as dificuldades, elas vão fazer parte da nossa vida. Então esse é um ponto. No mundo tereis aflições. E no ponto 3 que eu coloquei aqui, acho que é o ponto primordial, eu coloquei aqui confiança e esperança plena em Deus. Ele está conosco e está no controle. Eu coloquei isso aqui no último estudo que nós refletimos. Eu falei da sabedoria insondável de Deus. E a história de José, se você pegar o capítulo 39, pelo menos 3 ou 4 versículos, fala assim: Deus estava com ele. Então, esse é o maior ponto é o principal ponto daquele que tem a mente renovada. Deus está conosco. Deus está no controle. Eu falei em um dos vídeos ali que a promessa de Deus é que Ele estaria conosco, né, até a consumação do século. E nós precisamos ter esta confiança. Nós precisamos ter essa confiança e essa esperança que Deus está conosco. Assim como, por isso que eu não vi José reclamar, porque diante de todas as situações difíceis que ele passava, o escritor ele enfatiza: Deus estava com José, Deus estava com ele. Esse é o ponto principal de uma mente renovada. Porque quando você tem essa certeza plena que Deus está conosco, a gente não se abate diante da dificuldade, a gente não murmura, como eu frisei muito no último vídeo. Então nós precisamos ter a confiança plena que Deus está conosco. Esse deve ser o ponto principal de cristãos renovados, que têm a visão de Cristo, que mesmo diante dessas dificuldades, seja qual for a dificuldade, é que Ele está conosco. Então eu quero frisar isso, talvez seja o ponto final do nosso estudo, que seja o ponto principal: confiança e esperança plena em Deus. Ele está conosco, Ele está no controle. E aí, retomando o nosso texto de Isaías 40, que foi o texto que norteou o nosso estudo, interessante, irmãos, que eu faço questão de dizer que as dificuldades elas vão existir. Mas quando você tem essa certeza, essa confiança que Deus está conosco, Ele faz, Ele que nos fortalece, Ele que realmente que faz atravessar essas situações difíceis. E de forma, às vezes, até sobrenatural, até de uma forma milagrosa. Versículos derradeiros do capítulo 40, 29, diz o seguinte: Ele fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Ou seja, as dificuldades, elas podem ter até esse poder de nos abater, de tentar nos desanimar, de tentar nos levar a murmurar. Mas o que Deus está falando aqui, olha, eu estou com vocês, eu não me canso, eu não fico exausto, e ele fala, Isaías profetizando, Ele fortalece o cansado. Ou seja, por mais que estejamos cansados, abatidos, desanimados dessa situação, mas Deus está ao nosso lado, Ele está conosco e Ele vai nos fortalecer. Eu penso que José, em determinadas situações, ele achou que de repente que as situações estavam difíceis, com certeza, que de repente ele se entristeceu, mas Deus fortaleceu cada momento da vida de José e fez com que ele reerguesse cada situação. E olha que José era sucessivas situações de dificuldade que vinha. Primeiro teve
que lidar com a inveja dos seus irmãos, depois teve que ser vendido pelos seus irmãos, depois teve que ser injustiçado na casa de Potifar, foi lançado lá na prisão, né, foi meio que esquecido, mas Deus estava ali com ele, fortalecendo José naquela situação. Então, irmãos, o ponto principal, Deus está conosco. Ele é que fortalece o cansado e Ele que dá grande vigor ao que está sem força. E aí, interessante, eu estou chegando ao final, ele faz uma comparação que até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Não estamos sozinhos. Creia nisso, creia nessa verdade. Não estamos sozinhos. Aqueles que esperam no Senhor, ou seja, aqueles que têm o Senhor, que têm essa certeza que Deus está conosco, que confiam no Senhor, por isso que eu falei, confiança no Senhor, esperar é isso, é confiar no Senhor, renovam as suas forças. Podemos ficar até cansados, podemos ficar até desanimados, mas se confiamos no Senhor, Ele vai nos animar, Ele vai renovar as nossas forças, a ponto de voarmos alto como águias. Né? A águia realmente é uma ave interessante, né? Determinada ave que realmente voa muito alto, porque às vezes a gente não consegue nem enxergar, né, os pontinhos pretos no céu. Ou seja, da tamanha força de uma águia, ele está voando realmente muito alto diante das dificuldades. E aí, irmãos, eu quero terminar então esse estudo e dizer que é possível sim sairmos renovados desse momento de crise. Você tem essa maturidade espiritual, você tem esse entendimento que as aflições vão fazer parte da vida do cristão, você tem a confiança plena do Senhor. Eu quero finalizar com o versículo que nós iniciamos esse estudo. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, que pós-pandemia, que saímos mais fortes, que saímos renovados realmente dessa crise. É mais uma crise que se abateu. Talvez virão outros, certamente virão outros. Eu vou dizer talvez não, direi certamente virão outros. Mas que você confie no Senhor, que Ele renovará as suas forças. Deus te abençoe, né? Não desanime, confie no Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.